Bom dia para você. Sigmund Freud, médico neurologista vienense, nascido em 1856 e que se propôs a criar estudos para a compreensão e análise do homem enquanto sujeito do inconsciente. Mas acredita-se que ele deixou muito mais que estudos, apenas o fio da meada de uma série de descobertas que se fazem presentes até hoje. E esse é um dos assuntos do Pajuçara Saúde e Você, que começa agora. Freud é considerado o pai da psicanálise, que é ao mesmo tempo um modo particular de tratamento do desequilíbrio mental e uma teoria psicológica, que se ocupa dos processos mentais inconscientes, uma teoria da estrutura e funcionamento da mente humana e um método de análise dos motivos do comportamento. A psicanálise se originou na prática clínica de Freud, 1856-1939, a partir da valorização e do aperfeiçoamento da técnica e os conceitos criados nos desdobramentos posteriores do método e da doutrina. Bom, e um poema de Padre Antônio Vieira serve bem para descrever ainda melhor a psicanálise. Ele diz o seguinte: os sonhos são uma pintura muda em que a imaginação, a portas abertas e às escuras, retrata a vida e a alma de cada um, com as cores das suas ações, dos seus propósitos e dos seus desejos. Interessante isso, né, gente? E para falar mais sobre este assunto e também para nos ajudar a descobrir a diferença entre a psicanálise e a psicoterapia, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Rosinete Mendonça. Bom dia, doutora. Bom dia, Fabíola. É um prazer estar aqui com você. Vamos começar falando dessa questão da diferença, né? Se é que existe uma diferença realmente plausível entre a psicanálise e a psicoterapia. O que cada uma trata realmente? Olha, a psicanálise é uma forma de psicoterapia. Só que o trabalho psicanalítico em si é bem mais profundo. O trabalho de psicanálise, ele vai estudar os sonhos, o inconsciente, que o inconsciente, ele se abre através dos sonhos e dos atos falhos, né? Através da associação livre no trabalho que o psicanalista faz com o seu cliente. E a psicoterapia em si, ela trabalha mais as coisas do dia a dia, certo? Os problemas, as angústias do indivíduo, do sujeito que procura ajuda. Era exatamente o que eu ia perguntar. Hoje a gente sabe que existem muitos problemas que eles são acumulados aí ao longo das nossas atividades e acabam desencadeando doenças, né? A psicoterapia, então, no caso, ela trataria dessas doenças ligadas ao dia a dia. Certo, né? Aí vai depender do objetivo. Em geral, a pessoa que procura um terapeuta, um psicanalista, ele está sofrendo. Sem isso, ele não vai procurar, né? Já existe todo um preconceito em procurar uma pessoa especializada, devido a dizer, isso é coisa de doido, né? Você imagine se não houver sofrimento, aí que não vai mesmo. É preciso que haja um sofrimento para que as pessoas procurem. Quando as pessoas estão sofrendo, elas ou adoecem, mas adoecem, eu digo, no corpo, não é? Um dia desse, um médico estava falando que as mulheres estavam infartando com mais frequência devido ao estresse. E se elas procurassem um tratamento com um psicanalista, com um psicólogo, com certeza os infartos diminuiriam. Quer dizer, os problemas se acumulam e só depois que eles já estão lá num grau bem mais avançado, ocorre, no caso, o infarto. Se elas não tivessem feito isso, acho que nem ocorreria o infarto. Nem ocorreria. Teria outras maneiras de evitar que isso ocorresse, como as drogas, né? Pessoas que estão com problemas, a frustração da vida, né? No dia a dia, os problemas ocorrem. E nem sempre as pessoas estão preparadas para enfrentá-los. Não quer dizer que todo mundo precise de um psicólogo e de um psicanalista. Mas a grande maioria precisa sim. O mundo está aí, de drogas, de doentes com doenças psicossomáticas, não é? E que poderiam ser evitadas
se deixasse o preconceito de lado e pudessem procurar um profissional. Exatamente isso que eu ia perguntar. Muitas pessoas deixam de procurar porque, como a senhora falou, é uma doença, isso é coisa para doido, eu vou ficar a tarde inteira lá sentada contando os meus problemas, não sei se isso vai resolver, mas vocês têm esses métodos de poder fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade, se solte um pouco mais e se liberte, né, dessa questão desses problemas, né, doutora? Exatamente. Foi pensando nisso que Freud fundou a IPA 100 anos atrás, que nós estamos comemorando agora os 100 anos da IPA, para que pudesse, junto com outros profissionais, construir um método, uma técnica, e ele foi o mentor disso, né? E aí é o que nós chamamos de formação psicanalítica, para evitar que pessoas inabilitadas praticassem a psicanálise. Então, existe hoje os institutos de psicanálise com esse intuito da formação. Nós passamos anos e anos sendo analisados, né, 4, 5, 6 vezes por semana, apresentando trabalhos para que nós possamos fazer uma psicanálise pura. Ele chamava psicanálise silvestre. São aquelas pessoas que não são preparadas no Instituto de Psicanálise e praticam a psicanálise. Então, elas cometem, às vezes, deslizes que não deveriam ser cometidos. Então, pensando não só no paciente, a beleza também está aí. Freud pensa no paciente, no cuidado com o paciente, mas ele cuida também do analista quando ele recomenda, vá fazer a sua análise também. Você precisa, não só para poder ter, porque só sabe o que é psicanálise quem passa por ela. É como um gosto da laranja, do abacaxi, se você não chupar, não sabe. É uma coisa inusitada para cada um. Então, é preciso que a gente passe por ela até para poder praticá-la, porque psicanálise se aprende praticando, fazendo. Não é só um monte de teorias, são outras coisas que se exigem do psicanalista, não é? A pessoa, inclusive, real do psicanalista é importante. Então, ele precisa passar por esse estudo de psicanálise, passar pela sua análise pessoal, ele se protege, porque ele vai poder distinguir o que é do paciente e o que é dele, para não misturar tudo, ele ficar à distância, não é? E poder, então, fazer as suas interpretações. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar a falar de psicanálise e de psicoterapia. Não saia daí que o Pajuçara Saúde volta já já. Muitas pessoas procuram a psicoterapia porque estão preocupadas com seus relacionamentos, famílias, amigos, parentes. Isso ocorre porque eles são parte importante de nossas vidas. O foco principal da terapia está em como os problemas, atuais ou não, interferem na vida diária, ajudando a entender esses problemas e a desenvolver maneiras de lidar com eles. Algumas das razões comuns para fazer psicoterapia são querer fazer mudanças positivas em sua vida, dificuldades com relacionamentos, desempenho no trabalho, na faculdade ou escola, sentir que sua vida está desequilibrada, querer fazer uma revisão de sua vida, querer recomeçar e se tem problemas de comunicação. E agora a gente vai saber quais são as doenças, vamos falar mais sobre os tratamentos que cada uma, tanto a psicanálise quanto a psicoterapia ou as duas juntas, podem tratar a área de atuação que vai mais além, né? A gente sabe, doutora, que existe hoje uma preocupação também muito grande da psicanálise, não só essa questão dos problemas em si, né? Mas o homem como um todo, o homem com o meio em que ele interage, com o meio ambiente. Isso é muito bom, né? Sim, agora não existe uma psicanálise dirigida para isso. Não é, a psicanálise não é aplicada só para o homem, e é o homem como um todo. A psicanálise não é só, como eu já disse em outra oportunidade, um método de tratamento. É um método também de pesquisa da própria vida do sujeito. É uma conversa entre duas pessoas sobre a pessoa que está procurando o profissional, certo? Sobre a vida daquela pessoa. Então, quem tem curiosidade, quem tem motivação para isso. Agora, existe uma diferença entre psicanálise e psicanálise.
tem que manter os princípios básicos da psicanálise. Quem não mantiver esses princípios não está fazendo psicanálise, né? E existem outros tipos de psicoterapia. Outros tipos de psicoterapia, elas não tratam o inconsciente. É um trabalho mais do dia a dia, não é? Das coisas que acontecem. Não vão à infância, não trabalham com a infância, certo? Então, há essa diferença. É como se a psicanálise fosse mais profundamente, né? Muito mais. Vai lá do comecinho da história. Vai lá. E hoje já se fala numa vida fetal também, né, na psicanálise. Isso poderia explicar os problemas atuais, por exemplo, de determinada pessoa, ela não consegue se relacionar bem com outras, isso pode estar lá na vida intrauterina, como a senhora falou agora? Também, mas a maior relação que a gente tem atualmente é a relação mãe-bebê. Né, você está grávida e é de uma importância muito grande para a estruturação da mente. Esse relacionamento mãe-bebê é quem vai dar a base, a estrutura, o meio ambiente, a família é quem estrutura o sujeito, o adulto. Nossa, quer dizer, é um estudo que vai muito mais além. São anos e anos de pesquisa, né? Até se formar um bom profissional. Olha, são uns 10 anos. Nossa. Para ser psicanalista são uns 10 anos. A senhora falou a questão do profissionalismo dessas pessoas, né? Elas têm que ser capacitadas para que evitem que esse profissional ele haja de uma maneira incorreta. A senhora acredita que por conta de pessoas que não agiam assim, criou-se esse preconceito em relação à psicanálise? Seria mais ou menos isso? Não, eu acredito que não é por isso. É a questão de achar que psicologia e psicanálise e psiquiatra é coisa de doido. Então, quando se trata de coisa de doido, de louco, assusta. Porque é a mente da gente, é o descontrole, né? Então, você pode ser diabético, pode ter pressão alta, pode ter o que for, você suporta. Mas quando diz, você está com alguma doença mental, né, a pessoa se desarruma bastante, fica constrangido. Quando procurar um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, quando a pessoa já começa a agir de uma maneira que já está fugindo um pouco dos padrões? Quando a pessoa sente um desconforto, né, vê que não está conseguindo lidar com as dificuldades da vida. Fazer uma psicoterapia, uma psicanálise é também buscar qualidade de vida. A doença tem um preço muito alto, né? E não é bom pagar esse preço, é bom pagar o preço da vida, mas não da doença. Né? Então, quando você sentir que não está conseguindo, olha, é como uma casa desarrumada, com a luz apagada. Você vai para um profissional, você vai acender uma luz, e você vai ter alguém que vai lhe ajudar a colocar aqueles móveis em ordem e você poder lidar melhor com eles. Porque o mundo vai continuar do mesmo jeito. Você é quem vai mudar a sua posição, o seu modo de ver o mundo. Ok, doutora, qual seria a mensagem que a senhora deixaria então para os nossos telespectadores em relação a essa questão dos problemas? Não acumular os problemas, tentar conversar, procurar um profissional especializado é uma solução, né? É sim, né? Quando você sentir que não está lidando bem, não se acanhe, procure um profissional. Isso não faz vergonha, não é humilhante, não é? E os ganhos que você vai ter são seus. É incomparável, é indescritível, é algo que só você experimentando e passando pelo processo, você poderá saber e poder falar disso, certo? São coisas que a gente passa, eu estou dizendo que passei, né? E que não tem palavras realmente para dizer, são mudanças que a gente, continuamos a mesma pessoa, mas nós mudamos o nosso posicionamento frente ao mundo. Ok, muito obrigada por suas explicações, suas orientações aqui neste sábado. Eu quem agradeço, Fabíola, e parabéns pelo seu programa mais uma vez. Obrigada. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Continue ligado aí na programação local da TV Pajuçara. Sábado que vem tem mais Pajuçara Saúde Você. A gente se vê. Até lá.